Olá, eu sou a Leca Rocha, atriz, e interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Laila, idade 21 anos, profissão estudante de pedagogia. Desde os 14 anos, eu tinha o sonho de ser au pair nos Estados Unidos. Até os 12 anos, eu morava com os meus avós e eu não entendia, ninguém nunca tinha me explicado por que eu estava morando com eles. E quando eu ia visitar os meus pais mesmo, eles me maltratavam e eu também não entendi o porquê disso. Eu amo os meus avós, eles sempre cuidaram muito bem de mim, eu não tenho do que reclamar, tenho uma gratidão enorme por eles, mas eu nunca entendia quando pequena, porque os meus outros amiguinhos, eles tinham pais que iam nas reuniões, que iam buscar eles, e eles contavam histórias sobre os seus pais e eu não tinha o que falar, eu não tinha nem contato direito com os meus pais, e quando eu tentava isso, a situação ficava muito ruim. Os meus pais, eles nunca me trataram e nem me reconheceram como filha. Eles não me chamavam de filha. Mesmo assim, eu tenho dois irmãos, homens, que sempre me ajudaram com o que eu precisasse. Financeiramente, eu digo. Eles sempre me davam tudo. Depois que eu cresci, os meus avós resolveram conversar comigo, né? E abrir que, na verdade, os meus pais, eles não me queriam porque eu era mulher, porque eu tinha nascido mulher. E vocês podem pensar que é inveja minha por causa dos meus irmãos, porque eles cuidaram dos meus irmãos diferente de mim, né? Na casa e reconhecendo como filho. Mas não. Aos 16 anos, os meus avós me contaram que, na verdade, o meu pai, ele não queria ter uma filha mulher. E quando ele ficou sabendo que era uma filha mulher, ele ficou com vergonha, não quis aceitar, disse que só daria trabalho e que ele era um homem, um macho, que só fazia macho. E tirando eu, ele só fez macho mesmo. O meu irmão mais velho, o meu irmão mais novo, e ele tinha um outro filho, homem, que ele tinha tido com a amante dele. E mesmo assim, a minha mãe aceitou e criou o menino, diferente de mim que ela deu para os meus avós. E sim, a minha mãe aceita tudo que o meu pai fala e tudo do jeito que ele quer, porque ela é apaixonada e cega, a ponto de me abandonar. Eu sinto como se fosse abandonar, né? Mas na verdade, quando eu fiz 1 ano, ela me entregou para os meus avós e pediu para os meus avós cuidar de mim, porque o meu pai me maltratava muito. E aí eles cuidaram de mim até os 12 anos e depois eu voltei de novo para a casa dos meus pais. Quando eu voltei a morar com os meus pais, a única coisa que eu encontrei para mim foi um colchão na sala. Não tinha quarto, na verdade, os quartos eram para os meus irmãos, porque o meu pai dizia que homem tem instinto, que é selvagem e que precisa de intimidade para fazer as coisas deles e para ter mulheres, enfim, e que mulher não precisava disso. Mesmo estando lá na casa dos meus pais, eu conseguia ver o tratamento que era totalmente diferente, né? Os meus irmãos, eles tinham roupa de marca, eles tinham carro, eles estavam estudando em colégio particular, relógio, tudo, computador, eles pagaram festa de formatura para eles. Na hora de comer, eu tinha que esperar os meus irmãos comerem, eles comiam primeiro do que eu e tinha que ser servido. Sempre via, né, a minha mãe dizendo, meu pai também, que tinha muito orgulho deles. E no meu caso, né, as minhas roupas, elas são velhas, são roupas doadas pelas minhas primas. Eu que tenho que fazer a limpeza toda da casa, também fazer a comida e eu como por último junto com a minha mãe. O meu celular, ele é bem velhinho, né? E quando eu não tenho roupas das minhas primas, eu pego no brechó da igreja. O meu irmão, que é filho da amante do meu pai, ele chegou em casa há uns 10 anos atrás, assim, meu pai simplesmente pegou e trouxe e falou: "Ai, eu tive esse filho aqui fora do casamento e a gente vai cuidar". A mãe, né, ela chorou muito, mas ela simplesmente silenciou e aceitou e hoje ele dorme no quarto com o meu irmão mais novo, que eles têm a idade até que um pouco perto, né, um do outro. E sendo bem sincera, eu nunca quis estar nessa casa, né?
Eu tenho um desejo dentro de mim de fugir, de correr, de ir embora, porque é sempre muita violência, é sempre muito grito, é sempre muita confusão. Só que também eu não tenho nenhum apoio, nem nenhuma condição para isso. Então eu comecei, né, a pensar em um jeito de me virar sozinha, porque o que eu mais queria era sair dali. Quando eu tinha 13 anos, essa minha prima que doava as roupas dela, ela me mostrou o meu primeiro dorama. O nome era Parabela, Você e Eu. E eu virei fã naquele exato momento. Eu comecei até a sonhar, sabe, em ter um grande amor assim na minha vida. E eu virei muito, muito, muito fã e eu comecei a sonhar todos os dias, assim, que eu queria um amor como aquele que eu assistia no dorama. Na verdade, como eu não conseguia sair daquela casa e ter a vida que eu desejava, assistir o dorama era a minha única fuga, porque ali eu entrava de cabeça e eu até sentia o jeito que eu queria viver o que eu queria mesmo ter pra mim, sabe? Então era como se eu me fechasse num quartinho escuro e o alívio fosse o dorama. Quando eu fiz 16 anos, eu tinha uma vizinha que ela era muito fofoqueira e que ela ficava observando as coisas que eu fazia e saía comentando pra todo mundo. E um dia essa vizinha do nada chegou na minha casa e contou assim, sem me perguntar se devia, e eu também nunca vi ela do meu lado e nem questionar se isso era verdade ou não. Ela simplesmente chegou pro meu pai e falou que eu tinha beijado um garoto. O meu pai não quis questionar nada, ele simplesmente deu um murro na minha boca que fez amolecer o meu dente. E era verdade. Todas as meninas da minha escola namoravam e eu gostava do Gustavo. Eu queria que ele fosse o meu amor de dorama. Eu era a única que não namorava, mas o meu pai, ele me deu uma surra tão grande, tão forte, que me pesou tanto no meu corpo como dentro, e eu fiquei uma semana sem ir para a escola. Depois disso, meu trauma foi tão grande que eu nunca mais quis namorar, eu nunca mais beijei ninguém de novo, e eu tinha medo que isso acontecesse ao vivo e que eu tivesse que passar por todo o trauma que eu passei. Nessa época, eu, de novo, junto com a minha prima, descobrimos a tal história do au pair para os Estados Unidos. Você podia trabalhar como babá e você ganhava em dólar e você morava na casa dos seus chefes. E parecia uma ideia para mim, assim, perfeita para eu sair daquele antro, daquele lugar e para eu viver tudo o que eu queria viver. Então eu comecei a procurar trabalho de qualquer coisa. Eu ia aceitar qualquer coisa para juntar o meu dinheiro em silêncio, sem a minha família saber, e conseguir sair dali. O primeiro trabalho que eu consegui foi num mercadinho. Então eu fazia de tudo lá para tirar extra e para ganhar um fixo, e eu ia guardando escondido para ninguém saber. Só que quando meu pai descobriu que eu estava trabalhando, ele não pensou duas vezes. Ele começou a pegar metade do meu salário. Os meus irmãos nunca trabalharam, eles estudavam, tinham uma qualidade de vida tranquila de receber comida, roupa, tudo na mão. E eu tinha que dar metade do meu salário para aquela casa, para aquele lugar de merda. E eu queria estar mentindo, mas não, eu chorava todos os dias, porque eu não queria estar ali, eu sentia que ali não era o meu lugar, que eu não era bem-vinda, que eu estava sendo usada. A única fuga que eu tinha, e que se eu pudesse, era assistir dorama o dia inteiro para me anestesiar, era como se fosse uma anestesia, um remédio, um calmante. Mesmo assim, eu continuei correndo atrás de batalhar para conseguir o tal do sonho do au pair dos Estados Unidos. Então eu comecei a estudar músicas. Na verdade, tentar estudar inglês com o que eu tinha, que era o quê? Música, filmes, séries. A minha prima, ela conseguiu vaga para fazer um cursinho social de idiomas. Eu não consegui. Mas aí eu pegava o material dela para estudar, sabe? Não foi fácil, foi muito difícil aprender desse jeito, porque eu desfocava com as coisas que acontecia. Mas eu fui muito esforçada e eu consegui aprender inglês dessa forma. E o meu plano era continuar isso, juntando dinheiro, estudando inglês, reforçando, para tentar ser au pair nos Estados Unidos, porque com 21 anos eu já ia ser maior de idade, eu ia poder fazer o que eu quisesse da minha vida, eu ia ser livre para fazer tudo, para sair dali.
Depois que eu acabei a escola, eu consegui, pelo ProUni, fazer faculdade de pedagogia, porque eu estudava em colégio público. E eu vi que a faculdade de pedagogia era muito bem vista para quem quisesse ser babá nos Estados Unidos. Eu nunca gostei de pedagogia, eu fiz forçado mesmo. Então eu estudava e durante o dia eu trabalhava como secretária numa clínica e quando me faltava tempo à noite, que tinham pais que queriam sair com as crianças, eu também reforçava trabalhando como babá, porque também já ia ser uma experiência que eu ia poder colocar no meu currículo. O meu sonho, sabe, era poder sair no fim de semana, tomar cerveja, sair com as amigas de balada, mas eu cortava tudo isso. Primeiro porque eu tinha que economizar. Segundo porque eu preferia fazer extra e ganhar mais dinheiro. Então assim, eu tinha uma vida totalmente atarefada. Meu pai, ele não parou de pegar metade do meu salário fixo, mas eu fazia os extras e eu virava noites e eu fui juntando dinheiro mesmo assim. Eu não tinha tempo, assim, eu não tinha horário de chegar em casa, de sair de casa. Eu juntava um trabalho atrás do outro, um freela atrás do outro. E o meu pai sempre falando que não queria menina vagabunda em casa, que eu tinha que trabalhar. Enquanto os meus irmãos, eles não trabalhavam. Eles estavam saindo de balada, arranjando namoradas, gastando dinheiro com Uber. Aí, o ano passado, a minha prima, ela de novo, né? Sempre ela que me indicava as coisas que eu corria atrás e que dava certo. Ela me indicou um aplicativo de idiomas que eu podia treinar o meu inglês, treinar a fala com outras pessoas, porque eu não tinha essa conversação, né? E isso ia ter que ser importante na hora de fazer uma entrevista com a galera do au pair, e eu tinha que escutar eles também e entender, eu ficava com medo de não conseguir, porque eu não tinha acesso a nenhuma pessoa. As primeiras tentativas de conversar com alguém nesse aplicativo de idioma só tinham caras que queriam me ver nua, então não rolou. Eu fiz amizade com um indiano, que ele não me pedia nudes, não me pedia dinheiro, não me pedia nada, mas eu achava que ele era gay, porque ele queria sair de perto da família, queria ir para outro país, sempre me questionando sobre isso. Mas todos os outros queriam nudes, eu cansei desse aplicativo. E aí eu instalei um aplicativo coreano, que foi aonde eu conheci o Kim. O Kim, desde o começo, ele foi sempre muito educado, um príncipe de dorama mesmo. A gente conversava em todos os momentos do dia. Só que aqui, né, quando é dia aqui, lá é noite. Então eu comecei a ficar com muito sono, porque na verdade ele acabava virando para conversar comigo e eu acabava virando para conversar com ele. Não tinha horário, na verdade a gente não se desgrudava. Eu comecei a ir dormir 2 horas da manhã, só que eu tinha que acordar às 6 horas da manhã para ir trabalhar, e aí eu chegava às 23 horas da faculdade, e isso foi criando um ciclo sem fim. Eu comecei a não ir bem na faculdade, a não ir bem no trabalho, a ficar com muito sono. Mas o importante é que o Kim, ele me fazia muito bem. Ele escutou toda a minha história de vida, com todos os detalhes, sabe? Sobre como meu pai me agredia, sobre como eu nunca tinha nada. Nossa, sobre como toda a minha família era muito ruim comigo, sobre como a minha mãe silenciava, e eu chorava muito conversando com ele. E ele falou que ele podia me apoiar, que ele podia me sustentar, sabe? Ele usou frases de que ele ia me fazer feliz, de que ele ia me sustentar financeiramente, de que ele poderia fazer as coisas que o meu pai não fazia pra mim, que ele me protegeria, que ele ia ser o homem que o meu pai não foi na minha vida. Foi aí que ele começou a falar pra eu ir pra Coreia, porque lá a gente ia ter a vida dos sonhos, a vida que eu sempre quis. Mas eu não acreditava no começo, porque era muito longe. E ele começou a falar que me amava muito. E que se eu não fosse, não tinha problema. Que na verdade ele vinha me buscar aqui. E eu trabalhava muito e ele sempre estava querendo mais e mais e mais atenção. Ele dizia que ele tinha que me provar que me amava, que ele tinha que me provar que eu podia confiar nele. Só que ele não tinha tempo, porque eu sempre estava trabalhando e estudando, que ele precisava ter mais tempo comigo, que ele precisava se conectar comigo de vez, e que eu podia confiar que logo eu estaria na Coreia, eu não ia precisar desse trabalho, eu não ia precisar dessa faculdade, eu não ia precisar de mais nada. E foi desse jeito, e com tantas conversas, e com tanto tempo que tinha hora que eu não queria mais deixar de falar com ele, que eu acabei trancando a faculdade. Eu tranquei a faculdade para dar atenção para ele. E quando ele ficou sabendo, ele me avisou que ele estava vindo me buscar no Brasil. Eu nunca fiquei tão feliz na minha vida.
Então, em segredo, eu comecei a arrumar as minhas roupas. Eu nem tinha muita coisa, tava com medo também do que ele fosse achar, mas eu organizei o que eu tinha e eu comecei a planejar para pedir demissão. E eu comecei a me sentir assim, como se eu tivesse cuidada, como se alguém tivesse se importando comigo, como se eu fosse uma princesa esperando o príncipe que tava para chegar, que vinha para me buscar e que vinha me salvar. E no dia da viagem, né, eu tava esperando ele mandar mensagem quando ele saísse de lá, pra depois só receber quando ele chegasse aqui, mas ele sumiu, ele não me mandou mensagem. E eu achei estranho, achei que ele podia ter entrado corrido no avião, e aí resolvi esperar, né, ia demorar um dia ou dois, mas ele simplesmente não aparecia. E eu meio que não entendia se tinha tido algum problema no meio do caminho, se ele tinha ficado preso de uma conexão para outra, ou se o avião era direto, se tinha acontecido, sei lá, o que poderia ter acontecido, ou se ele tinha ficado doente e eu não tinha conexão com mais ninguém da família dele ou amigos para perguntar o que estava acontecendo, não tinha mais onde eu procurar ele, só nas redes sociais. Mas depois de 3 dias ele apareceu, me falando que, na verdade, ele teve um problema muito sério com o visto e não tinha conseguido sair da Coreia. Para ser bem sincera, eu fiquei muito triste com tudo aquilo e eu achei que era melhor terminar. E aí ele, desesperado, querendo me explicar o que realmente aconteceu, ele me ligou a primeira vez por chamada de vídeo. Quando eu vi que ele estava me ligando por chamada de vídeo, me deu um estalo de pensar, meu Deus, eu estou conversando com um homem por 3 meses, eu estou amando essa pessoa, eu estou completamente apaixonada e eu nunca tinha feito uma chamada de vídeo com ele. Ele tá me ligando agora pela primeira vez, que loucura. Eu não pensei nisso, eu não me liguei nesse detalhe. E essa chamada, assim, ela foi bem rápida, sabe? Ele apareceu na câmera, mas parecia que tava com problema de sinal, a ligação tava meio ruim, ele apareceu meio borrado e aí desligou. Foram segundos, não foi nem 1 minuto, sabe? Ele disse que ele tava num lugar que a ligação tava muito ruim. Mas eu consegui ver ele. Era o mesmo cara das redes sociais que eu conversava, de tudo que ele me mandou. E depois disso ele começou a me mandar vários vídeos, mandando beijo, falando, mandando abraço, né? Já que a gente já tinha feito chamada de vídeo, então ele começou a me mandar sempre assim. Em outubro do ano passado, ele me mandou a foto da passagem que ele tinha comprado, avisando que ele já estava chegando, que ele vinha para ficar comigo, que ele vinha para me pegar, para me levar de vez, que ia dar tudo certo. E quando foi chegando perto do dia da viagem, ele me avisou de novo que ele não viria, porque a mãe dele tinha sofrido um acidente e ele teria que ficar lá na Coreia para cuidar dela. Eu comecei a não acreditar mais nele. Eu sabia que era mentira, que era alguma outra coisa. Eu não queria mais ele, e a partir daí eu falei que eu ia terminar, porque ele já tinha feito isso pela segunda vez. E a partir daí, todos os dias, ele começou a me mandar áudios chorando, tentando se explicar. E ele não parava, era um atrás do outro, pedindo desculpa e que eu entendesse, que eu confiasse nele. E quando eu disse que eu não podia confiar, ele falou então que ia mandar um áudio da mãe dele. E eu recebi a mãe dele falando, uma senhora idosa falando em coreano, dizendo que eu já era filha dela, que ela me amava muito e que ela estava me esperando lá na Coreia, que tudo ia dar certo e que o Kim ia conseguir, que a gente ia conseguir viver isso, que ela sentia muito por ter atrapalhado de alguma forma, mas que tudo ia ficar bem. E mandou um vídeo também me dando tchau, falando tchau em coreano, falando que me amava. E quando eu vi aquela senhorinha me dando tchau, falando que me amava, meu coração assim derreteu, porque eu não tinha uma mãe aqui no Brasil. E ela falando que ela ia ser a minha mãe e ainda na Coreia. Nossa, era uma senhorinha tão doce, uma senhorinha, sabe, que me emocionou muito. E depois disso, o Kim falou pra mim, tá vendo? Eu te falei que eu tava com um problema com a minha mãe. Eu te falei de como ela queria você aqui, como ela quer ter uma filha menina. Que você vai ser tratada assim como eu sou filho, você vai ser tratada como filha aqui. E agora eu vou te provar ainda mais todo o meu amor, porque eu sei que você ainda não acredita em mim. Então me dá o endereço da sua casa. E eu dei o endereço e ele começou a me mandar presentes. Foi aí que eu comprovei que ele era real, porque ele começou a se mostrar o namorado perfeito. Eu nunca tive essa experiência de ganhar presente de um homem, sabe? Ele me dava atenção, ele me dava o amor que eu nunca tive. E ao mesmo tempo vinha uma voz na minha cabeça falando que isso não era real, mas eu ignorei.
E aí, depois de todos os presentes de amor e de carinho que eu tava recebendo, ele falou que antes da gente se conhecer, ele ia mudar a minha vida, porque desse jeito eu não ia deixar de confiar nele nunca mais. Então ele ia me ajudar, ele ia me dar um presente para que eu não precisasse trabalhar mais, para que eu não precisasse dar mais metade de nada do meu pai pro meu pai, para que eu conseguisse sair de lá, para que eu conseguisse ter a minha independência, que ele estava trabalhando nisso há muito tempo e que agora, como ele tinha conseguido, era a hora dele compartilhar comigo, que eu não ia mais ser humilhada em casa, que na verdade agora era capaz de que todos quisessem estar ao meu lado. E foi aí que ele me contou que ele estava trabalhando com investimentos e que ele tinha estudado, ele estava estudando muito e focando muito e virando noites para conseguir lucrar com um investimento grande. E ele tinha conseguido. E que era tudo para mim. Que ele ia me dar essa caixa de dólares que era para eu começar a minha vida com ele. Então, com esse dinheiro, eu ia poder comprar as minhas roupas, eu ia poder comprar o meu passaporte, eu ia poder comprar as passagens para a Coreia, eu ia poder ver a questão do visto, eu ia poder fazer tudo e ainda ia sobrar pra gente começar uma vida lá. E ele começou a falar dos lugares que a gente ia conhecer, me mostrar os lugares, que lá ele ia me ajudar com mais maquiagem, com mais roupa. Ele sempre me mostrava as maquiagens da Coreia, que eram muito diferentes, que são muito tecnológicas e tudo lá como é moderno e que logo a gente já tá junto pra viver tudo isso. E também ele começou a falar sobre os apartamentos, que ele ia alugar um apartamento pra nós e que ele tava me esperando pra escolher e que esse dinheiro também ia ajudar com isso. Ele, conforme ele falava, tudo isso ia me amolecendo e eu fui acreditando. E eu virei, assim, uma grande sonhadora. Eu não via a hora de tudo isso acontecer. E depois de uns dias eu recebi um e-mail me avisando que o dinheiro estava chegando. O e-mail era de uma companhia. O e-mail era de uma companhia americana e tinha lá todos os dados, o site, tudo direitinho. E aí tava avisando que pro dinheiro chegar, o governo ia pegar uma parte, que era como se fossem os impostos. Aí ele me falou, não, mas isso não é justo, porque vai ser mais da metade pro governo. Eu trabalhei muito duro pra isso, pra você ter todo esse dinheiro pra você. Tudo naquele e-mail era muito real, não tinha do que desconfiar. Tinha os dados, o boleto, os códigos, o site da companhia, os carimbos. Era tudo muito, muito real. E no e-mail estava dizendo que eu tinha que pagar, né, o valor de R$ 5.500 para que eles pudessem me enviar esse pacote com uma quantidade muito, muito, muito maior de dólares. E aí, depois que eu paguei essa taxa, foi apreendido em algum outro lugar do Brasil e aí eu tive que dar mais dinheiro. E aí parece que em cada situação, em cada canto, ele ia sendo, o pacote ia sendo apreendido e eu tinha que pagar uma taxa, porque senão esse pacote voltaria direto para a Coreia. E foi desse jeito que eu gastei todo o meu dinheiro que eu tinha juntado para tentar ser au pair nos Estados Unidos. E aí eu comecei a desconfiar, mas ele falou para eu ficar tranquila, porque ele ia me mandar mais dinheiro para minha conta depois, que na verdade eu tinha que resgatar esse dinheiro. Então que eu era para eu pagar mais umas taxas, porque ele tinha me mandado mais de US$ 10.000. Quando eu fui tentar explicar para ele que eu não podia gastar o meu último dinheiro, ele se transformou e ele começou a xingar, e ele xingava muito em coreano, falava coisas horríveis. Eu entendia algumas partes e ele me bloqueou. Eu só lembro dele falando pra eu esquecer dele, pra eu nunca mais lembrar dele. E aí eu comecei a chorar, porque ele tinha terminado comigo e tinha me bloqueado. Ele não deu tempo, nem deu responder, deu me explicar. E foi nesse momento que caiu a minha ficha de que eu tinha perdido de que eu tinha gastado todo o meu dinheiro que eu tinha juntado no trabalho por anos. E eu só fui entender toda a situação depois de horas que ele me mandou um vídeo, que é um vídeo que você manda automaticamente, a pessoa pode ver só uma vez e depois apaga, você não consegue ver mais. E nesse vídeo, ele falava assim, perdeu sua estúpida. Tchau, tchau, dinheiro. Ele ria no vídeo. E parecia muito com o cara das fotos e dos vídeos que ele tinha me mandado. Eu chorava muito. Eu chorava que eu não sei quantos dias eu passei assim. Eu perdi 12 quilos. E eu chorei por 2 meses.
E como eu chorava muito e não tinha força pra nada, o meu pai, ele começou a me humilhar mais. Como eu comecei a me sentir muito mal e eu não conseguia fazer nada, o meu pai, ele começou a me humilhar, ele começou a me chamar de inútil, a dizer que eu tava horrível, que eu tava esquelética, que eu tava magra. Ele começou a me empurrar, a dizer que ninguém ia querer ficar comigo daquele jeito. Ele usava a frase: ninguém vai querer te comer desse jeito. Foram vários dias de humilhações, xingos, gritos, e os meus irmãos, eles assistiam aquilo e eles riam junto. Eu não sentia nada por eles. Eu achei que tudo aquilo tinha acabado e que eu tinha sido humilhada o suficiente. Mas quando chegou abril, no dia do meu aniversário, o Kim reapareceu. E ele reapareceu me pedindo de lata, assim, na cara, mais dinheiro. Eu não contei pra vocês, mas eu fiz quando eu tava apaixonada, eu mandei nudes pra ele. E ele tinha essas fotos. E aí ele falou que queria mais dinheiro porque ele tinha as minhas fotos pelada. Eu confiava nele. Ele falou que apagava, que não tinha por que ficar com aquilo. Eu deixei ele me filmar enquanto eu tava tomando banho. E aí eu implorei pra ele: olha, não faz isso, eu não tenho mais dinheiro, não faz isso. Você falou que me amava, eu acreditei em você. E ele virou e falou que ele nunca amaria uma menina burra como eu, que na verdade ele só queria dinheiro mesmo. Então eu bloqueei ele. E quanto mais eu bloqueava ele, mais perfis apareciam me mandando mensagem. E eu bloqueava, porque eu tava firme de que eu não ia mandar dinheiro nenhum. Esse dinheiro, que era muito pouco, mas que eu tava começando de novo, era pro meu sonho. E eu não ia deixar que nada acabasse com isso. Não tinha pra onde eu fugir, porque assim, ele sempre ia ter minhas fotos. Então ele sempre ia pedir dinheiro e eu ia ficar nesse ciclo sem fim. Não tinha como eu sair disso. Se eu mandasse agora, eu ia ter que mandar depois. E eu não ia querer ficar nessa situação. Então eu respirei e falei: não, eu não vou. Ele não vai acontecer nada, não tem o que ele fazer, isso vai ter que acabar. Eu simplesmente vou desaparecer da internet e vai dar certo. Só que eu tinha esquecido que eu tinha mandado o meu endereço para ele mandar presentes. E sabe o que ele fez? Ele pegou não só o meu endereço, como o endereço das casas próximas, praticamente de todo o bairro. E pelo correio, em envelopes, ele mandou as minhas fotos nua para minha família e para todos da vizinhança. Não só uma vez, mas várias vezes, de uma forma que uma hora alguém ia pegar e ver. E ele também colocou o nome dos meus pais, porque eu falei sobre isso nas nossas conversas amorosas. Eu não tava sabendo o que tava acontecendo porque eu tava fora de casa. Então, quando eu cheguei em casa, eu levei uma surra do meu pai. E quando eu olhei, as minhas roupas, elas já estavam todas embaladas em um saco de lixo preto. O meu pai, ele não só me bateu, ele me chamou de puta. Ele cuspiu em mim, quando eu caí no chão, ele cuspia. E minha mãe falando que eu tinha envergonhado ela. Ela falou que eu não era mais nada pra eles, que era pra eu ir embora e pra eu nunca mais passar naquela rua, que era pra eu ir pra outro lugar, que se algum dia eles me vissem na rua, eles iam mudar o caminho e nunca iam olhar na minha cara. E eu fiquei chorando, sozinha na rua. Alguns vizinhos viram e não fizeram nada. Alguns me mostraram as fotos, pegavam as fotos assim, mostravam e falavam que era pra eu me cuidar, que era pra eu me respeitar. A única pessoa que me recebeu foi uma amiga minha do trabalho e ela me ajudou a ir pra delegacia pra eu denunciar o que meu pai tinha feito. E eu ainda tive que aguentar, no outro dia, a minha mãe indo no meu trabalho, praticamente me ameaçando e falando pra eu retirar a denúncia que eu tinha feito sobre o meu pai, porque senão ela ia fazer da minha vida um inferno. Vocês acreditam que a minha mãe, ela foi até o meu trabalho, coisa que ela nunca tinha feito, nem até a minha escola, nem me levar em lugar nenhum. Mas por eu ter feito uma denúncia sobre uma coisa que meu pai tinha realmente feito comigo, que ele tinha me espancado, ela foi no meu trabalho e ela fez um barraco, sem pensar que eu podia ser demitida. Ela fez um auê, ameaçando de que eu tinha que retirar a queixa contra ele. E eu não tinha mais nada contra eles, eu não devia nada pra eles, eu não tava nem aí, eu jamais ia fazer isso. Eu ainda tive a ajuda do meu chefe, que me ajudou a fazer um boletim para que ela não se aproximasse mais de mim também. Hoje eu moro num albergue para mulheres e tem uma cozinha coletiva e é perto do meu trabalho.
E desse jeito eu tô tentando seguir a minha vida. Eu vou andando pro meu trabalho e economizo em outras coisas para conseguir realizar o meu sonho. Eu não sei, talvez eu peça um empréstimo no banco, não sei. De qualquer forma, eu não vou desistir de seguir meu sonho e de sair daqui. Buscando sobre a foto utilizada, a gente consegue encontrar a foto em sites de relacionamentos da Nigéria, sites coreanos, no Facebook, no Instagram, no TikTok, mas a gente não consegue encontrar a fonte da conta do dono real da foto. Caso antigo de golpe do amor, sim. Forma super antiga de retirar dinheiro das mulheres, sim. Mas que ainda acontece em grande número. E por que eu escolhi essa história para o canal? Porque todas as vezes que a gente conversa sobre mulheres que perderam dinheiro por se apaixonarem pelo cara fake online e mandar dinheiro ou pagar, existe uma grande lixação em cima dessas mulheres, sem pensar no que elas podem ter vivido ou ter passado antes dessa situação, para cair nessa situação. Então, esse início que ela abriu para mim ajuda a gente a entender que nem sempre é pela pessoa ser idiota, né? Na verdade, são as referências e traumas de uma vida que faz com que a pessoa busque os vazios dela, de alguma forma. E a internet é um meio para isso, que às vezes acaba caindo no pior. Quis mostrar o antes do golpe, porque muitas mães devem ficar aí alerta, né, em como as suas filhas estão se sentindo, se suas filhas estão abertas para conversar com vocês, se está tudo bem, se alguma coisa na escola ou na família fez com que essa menina fosse buscar o apoio em qualquer outra pessoa, e na maioria das vezes isso acontece na internet e pode cair na mão de um crápula. Às vezes não só para tirar o dinheiro, mas até mesmo a vida. Eu me preocupo muito com essa depoente porque o sonho dela de fugir de toda a situação ruim que ela viveu pode colocar ela em outros problemas. O au pair nos Estados Unidos é um lugar onde se tem histórias horríveis também. E ela não tem a proteção ou apoio de ninguém para sair disso, e ainda mais em outro país. Às vezes a gente fica procurando fugas que acabam envolvendo a gente em problemas piores. A depoente, ela bate no pé de que era um coreano. Não era um nigeriano, não era um coreano, porque ela viu no vídeo, porque ele mandou. Só que assim, a gente viu aí no vídeo que essa foto, gente, eu pesquisei em todos os sites de buscas que quando você coloca a foto de alguém famoso ou até mesmo de uma pessoa normal que tem uma rede social, aparece lá quem é a pessoa. É muito difícil de não aparecer. E não aparece. Não é esse homem da foto, né? Vocês viram que a foto dele é usada em vários sites de namoro. A gente tem várias contas no Instagram, como foi mostrado aí. E não existe o link de identidade real desse homem em lugar nenhum, de tanto que usam a foto dele para golpe. Porque a maioria dos homens que as mulheres me mandam, eu consigo achar, a primeira conta que aparece é a conta real do cara. Aí vem as fakes embaixo, mas nesse caso não foi possível encontrar. Vai ficar o alerta aqui também, porque nessas contas existem um monte de mulheres que ele segue, todas são estrangeiras dessas regiões, né? Do Brasil, tem um monte de brasileira lá. Então fica esse alerta aí pra vocês, pelo menos uma identidade de uma pessoa aqui, de repente a filha, a tia, a mãe, não sei quem está seguindo. E é isso, deixem a reflexão de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.